as leituras da semana, vocês estão recebendo hoje, obviamente, essa semana vocês não fizeram. Mas fica um desafio, um versículo por dia dessa semana. A semana que vem tem os textos maiores. Mas vocês podem acompanhar as lições durante a semana. Estudem para que a gente possa assunto aqui em sala de aula, ok? Então, aquilo que está sendo dado nos seminários, eu quero dar para vocês. Por quê? Por que o pastor está fazendo isso? Porque os nossos dias são maus. Hoje as pessoas têm umas ideias de Deus por aí que, olha, é de assustar. Realmente é algo que me preocupa e eu quero que vocês tenham o melhor. Portanto, o nosso desafio é fazer com que haja aquele material que se dá nos seminários, de uma discussão acadêmica, e transformar isso para o nosso dia a dia. Então, o desafio é grande, mas nós vamos vencê-los juntos. Então, a palavra teologia assusta muitas pessoas, parece algo reservado somente para eruditos, mestres e doutores da lei. No entanto, a teologia se faz no dia a dia, no estudo da palavra, na comunhão dos santos. Luiz Berkhoff, em sua obra, afirma que teologia é o conhecimento sistematizado de Deus, de quem, por meio de quem e para quem são todas as coisas. Então nós vamos estudar isso. Só para vocês terem um exemplo, olha quanto tempo faz isso, eu não tinha sido ordenado ainda. Então, são 25 anos de ordenação, quase 30 anos atrás, no tempo que o Rubem Alves ainda era pastor presbiteriano. Então, hoje ele já não é mais, ele é um filósofo, ele é um escritor, ele abandonou a fé, tem uma vivência diferenciada. Já faleceu, inclusive. Então, naquela época, ainda como pastor presbiteriano, ele foi ao presbitério de Curitiba dar uma aula sobre teologia. E daí, numa dessas aulas de teologia, ele disse que aprendia muito com o povo dele, porque o povo é muito sábio. Às vezes não entende o tão sábio é, o quão sábio é. E ele estava falando a respeito daquele texto, onde Jesus está caminhando com os dois a caminho de Emaús, estão rumando a Emaús. E então, no meio da discussão, ele perguntou para o seu povo: olha, aqui no partir do pão, Jesus sumiu da presença deles. Para onde Jesus foi? É uma pergunta interessante. E é uma pergunta teológica. Aonde Jesus está? Aonde Deus mora? Onde Ele está? E uma pessoa, mais do que depressa, levantou a mão e disse: eu sei. Ele entrou no coração daqueles discípulos. E então Rubem Alves disse: olha, eu nunca tinha pensado nessa hipótese, até aquele momento. Então, teologia, meus irmãos, se faz no dia a dia, se faz nessa caminhada que nós temos. Então, nesse momento, eu quero caminhar com vocês. Ali fala de Luiz Berkhoff, para quem já passou pelos seminários, ouviu alguma coisa de seminário, é um ícone, é uma bibliografia de referência. Todos os seminaristas devem conhecer esse livro dele. Luiz Berkhoff, então, pode passar, Elaine? Dá para ver mais ou menos a foto dele. Luiz Berkhoff foi um teólogo sistemático reformado, cujas obras têm sido muito influentes na teologia calvinista da América do Norte e América Latina. Nascimento: 1873, em Emmen, Países Baixos. Falecimento: em 1957, Grand Rapids, Michigan, Estados Unidos. Obras: Princípios de Interpretação Bíblica e Teologia Sistemática. A Casa Editora Presbiteriana ainda edita esse livro. Tá? Então, esse livro é um livro bastante procurado ainda. Pode passar? Necessitamos conhecer mais a Deus. Por isso, convidamos a todos para esta caminhada de busca do conhecimento da pessoa de Deus. Conforme a palavra de Oséias, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. Então, o nosso Deus merece sim que nós o conheçamos, e Ele se revela, e nós vamos ver isso então no decorrer das lições. A primeira lição hoje então
é quem é Deus. É uma pergunta pertinente. Quem é Deus? Se nós pensarmos, praticamente todos os povos acreditam em alguma deidade, em alguma obra sobrenatural, algum poder sobrenatural. Isso é antropológico, é histórico. Mas a pergunta é, quem é Deus? Para fazer isso, nós temos que partir daqueles 3 pressupostos que estão lá. Quais são, na realidade? O primeiro deles. Vocês acreditam que Deus existe? Sim? Muito bem, então vocês podem estudar teologia. Que mais? Vocês acreditam que Deus se revela na sua palavra? Sim? Acreditam que a Bíblia que vocês têm na mão aí é palavra de Deus? Muito bem. E depois que Ele é trino. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A trindade de Deus, ou a triunidade de Deus, nós vamos ver lá para frente. Mas é importante que nós partamos desses princípios básicos. Eles são os nossos pressupostos para poder estudar a pessoa de Deus. Não dá para estudar uma pessoa se nós não acreditamos que ela existe. Nós poderíamos dizer assim, vocês acreditam em fantasmas? Sim ou não? Não, fantasma não, pelo amor de Deus, se alguém disser sim, vem conversar comigo depois, vamos sentar e estudar. Gente, fantasma não existe. Hã? Não existe fantasma. Tá bom, fantasma eu não acredito, mas acredito em assombração. Não acredito não, porque também não existe. A única assombração que você pode ver é o seu rosto de manhã, logo que você acorda no espelho. Né? Tem aquela remelinha no olho, o cabelo está arrepiado. Tudo bem, é a única que existe, o resto não existe não. Tá bom? Certo? Então não existe assombração, não existe fantasma. É como bruxa, né? Eu acho que elas não existem, mas eu respeito. Não existem essas coisas. Obviamente existem feiticeiros, existem bruxas, existem pessoas que buscam o mal, isso existe. E essas aparições que as pessoas veem por aí, não são espíritos desencarnados, não, como a gente imagina, alma penada, como se a alma tivesse pena, não é nada disso. O que muitas pessoas veem são demônios. Demônios que vão e vêm e que vão assustando e vão mexendo com o imaginário delas. Tá? Então, mais do que nunca, nós precisamos estar aí junto com Deus. Então, nós vamos tentar responder hoje essa pergunta de quem é Deus. Então, vamos lá. Ponto 1, quem é Deus? Pode passar, Elaine. Ali nós temos também 3 pressupostos. A fé é a base da certeza da existência de Deus. Ok? Se você não tiver fé, você não vai acreditar em Deus. Se você não tiver fé, obviamente você não vai nem sequer acreditar em Deus, que Ele existe, que Ele é uma pessoa. Então, fé é um pressuposto básico. Nós temos pessoas que são crédulos, são crédulas. O que acontece com a credulidade? Qual a diferença entre fé e credulidade? Tem diferença ou não tem? Vamos estabelecer o que é credulidade, primeiro, ok? Vamos imaginar esse objeto que está aqui à frente. O que é isso? O que é? Vocês têm certeza que isso é um vaso? Por quê? Pensa mais para trás. Por quê? Porque algum dia alguém mostrou para você isso e disse, é um vaso. Certo? Foi seu pai, sua mãe, sua tia, sua avó, não importa. Alguém disse isso que é vaso. Certo? E você acreditou. Você não contestou. Você não disse nada. Então isso passa a ser uma espécie de credulidade. Você creu, acreditou que isso era um vaso e nunca teve nenhum momento de discórdia a respeito disso. Então isso é credulidade. Tem muitas pessoas que são crédulas, acreditam no que os outros contam.
Tem muito crente por aí que é crédulo, acredita no que os pastores contam. A palavra de Deus nos diz que fé é a certeza das coisas que não se veem e a convicção dos fatos que se esperam, ou vice-versa. A ordem dos tratores não altera o viaduto, né? Nós temos o mesmo produto. Crer lá, mas eu creio por quê? Porque alguém disse. Aí é que entra a fé. Fé é algo que nós não acreditamos porque alguém nos disse. Mas é uma revelação que também é interna. É algo que vem do próprio coração de Deus, que comunica ao nosso coração. E então nós entendemos, nós cremos, e esta fé pode ser sim provada e pode passar pela razão. Muitas vezes as pessoas dizem, fé e razão são duas coisas que não andam juntas. Não sei aonde. Porque se você não tiver como provar a sua fé, como você explicar a sua fé, que fé é essa? Se a sua fé não passa no crivo da ciência, que fé é essa? Eu posso discordar com os cientistas. Eles dizem que o mundo é mundo por uma obra do acaso. O meu acaso tem nome. Não, o acaso é Deus. Deus criou o mundo. Ok? Posso discordar deles nesse fato, mas eles e eu concordamos que existe mundo, que passou a existir a partir de alguma coisa. Então a minha fé não tem problema nenhum em ser testada pela ciência. Só que nós temos que entender que a ciência não está aqui para provar a fé, e nem a fé está aqui para provar a ciência. Mas elas não precisam andar divorciadas. Elas não precisam andar um num canto e outro no outro. Ok? 2. A Bíblia e a natureza são os objetos de estudo para a revelação de Deus. Enquanto a ciência usa só a natureza, só as coisas próprias, aquilo que ela pode quantificar, nós usamos também a Bíblia como um livro-texto. Por que a Bíblia pode ser pensada, estudada, trabalhada? No seminário a gente costuma imaginar que a Bíblia é como um grande peru. Nós podemos destrinchá-lo em pedaços, em fatias. E é assim que se estuda a Bíblia. Então a Bíblia é um livro que se pode estudar. Mas espera um pouquinho, quantos anos de registro tem aqui? Quantos anos? Quem é que sabe? Quando começou a ser escrita a Bíblia? Foi com Moisés. Isso foi mais ou menos 1500, 1250, dependendo da linha de cronologia que se adota. Mas vamos imaginar 1250 anos antes de Cristo. Ela foi escrita até o ano 100 depois de Cristo. Estima-se que o livro de Apocalipse foi nessa época. Então nós temos quanto tempo? 1350 anos. Quantas pessoas escreveram a Bíblia? Quantos livros tem a Bíblia? Não, que foi escrita a Bíblia. Aí ela só foi traduzida depois. Dali para frente não se houve mais inserções. Vamos lá. Quantos livros tem? Meu Deus do céu. Vamos colocar vocês nas classes de criança de novo, porque isso a gente ensina de pequenininho. Quantos livros tem na Bíblia? 66. Quantos no Novo Testamento? No Novo Testamento? 27. No Velho Testamento? Gente do céu. Vão tudo para a classe de criança. Cadê as tias das crianças aí? Vamos levar esses povos para lá. Vamos aprender de novo as musiquinhas para decorar a Bíblia, porque a coisa está feia. Brincadeiras à parte, meus irmãos. Essa palavra foi escrita, vários autores, várias épocas, vários estilos, vários momentos que o povo de Deus passou, e ainda assim ela é uma só. Um único pensamento, de Gênesis a Apocalipse. Enquanto o Antigo Testamento traz as promessas de Deus, o Novo Testamento traz o quê?
o cumprimento dessas promessas. De Gênesis a Apocalipse, essa palavra fala de Jesus Cristo, prometendo a sua vinda, registrando a sua presença entre os homens e prometendo a sua volta. Esta Bíblia pode muito bem ser estudada, pode muito bem ser analisada, nos seus jeitos, nas suas formas, de como ela foi escrita, e ela passa por todos esses crivos. Então ela é uma palavra crível. Podemos crer a partir daquilo que está escrito aqui. Ela não muda. As regras são as mesmas. E Deus se revela nas Escrituras. Certa vez Jesus falando com os escribas, com os mestres da lei, e ele olhou para eles e disse: olha, vocês acreditam que nas Escrituras vocês têm a vida eterna, não tem? E fazem bem. Elas testificam de mim. Então o Senhor Jesus Cristo vai dizendo: vamos estudar a Bíblia. Lembro também da história de Paulo, entre os bereanos. Paulo pregou. Alguém podia dizer: olha, pela fé, pela pregação. Os bereanos chegaram para ele e disseram o que mesmo? Paulo, obrigado. Agora você volta na semana que vem, porque nós vamos agora conferir aquilo que você está falando. A palavra falada e a palavra escrita têm que andar juntas para construir uma fé de fato e de direito. É a respeito disso que nós estamos tratando. Então ali, terceiro ponto agora, os símbolos de fé são instrumentos para conduzir na interpretação das Escrituras. Aqui, obviamente, muitos não vão concordar. Quais são os símbolos de fé da Igreja Presbiteriana no Brasil? Gente, pelo amor de Deus, quais são os símbolos de fé da Igreja Presbiteriana do Brasil? Catecismo maior, catecismo menor, faltou só um: Confissão de Fé de Westminster. Vocês nunca viram isso? Já viram isso? Quanto tempo faz? Um desafio para vocês: vão lá no site da igreja, www.obras e documentos, baixem, está lá em PDF, está lá, breve catecismo, catecismo maior, confissão de fé de Westminster. Leia porque é importante. A Igreja Presbiteriana do Brasil diz que ali nós temos as linhas mestres para a nossa teologia, para não haver heresia dentro da igreja, porque o que faz entrar a heresia na igreja são as axiologias que tem por aí. Levanta um doido e diz assim: eu acho que Deus, e dali todo mundo acredita, e todo mundo é crédulo, e todo mundo vai em cima do acho de alguém. Isso é axiologia. A igreja reformada tem uma teologia, tem uma linha de raciocínio, tem uma linha de interpretação bíblica, e nós devemos sim conhecer isto. Ou vocês querem ser arrastados por qualquer vento de doutrina por aí? Não é nossa intenção. Não devemos ser assim. Precisamos ser pessoas que pensam. Fé não é uma coisa para pessoas ignorantes. Fé é uma pessoa para gente inteligente, para quem põe a cabeça para funcionar, que sabe por que crê. Não crê porque alguém disse, mas sabe por que crê. Então vamos lá, seguindo. Então nós temos aí esses três pontos ali. A fé é a base da certeza da existência de Deus. A Bíblia e a natureza são os objetos de estudo para a revelação de Deus, e os símbolos de fé são os instrumentos para a condução dessa interpretação das Escrituras. Deus é Espírito. Pode passar lá para nós, Elaine. E por si, Deus é Espírito, em si e por si infinito em seu ser, glória, bem-aventurança e perfeição, todo suficiente,
eterno, imutável, insondável, onipresente, infinito em poder, sabedoria, santidade, justiça, misericórdia e clemência, longânimo e cheio de bondade e verdade. Onde é que está escrito isso? Eu deixo colar, pode pegar na lição aí. Não está em João 4, não. Estou falando da lição, olha lá a lição. Isso aí é uma citação, gente. Estou citando de algum lugar. Achem lá na lição, acharam? Estamos no ponto 1. Entre o ponto 1 e o ponto 2 tem que estar aí esse texto. Essa é a primeira pergunta do catecismo maior que nós temos. Quem é Deus? E aí nós estamos respondendo. Deus é Espírito. Que é um Espírito? Que é um Espírito? Que é um Espírito? Pode falar mais alto. Não tem forma física. Que mais? Não se pode ver. Existe. Age. Interage. Sente. É uma pessoa. Viram aí a necessidade de nós pensarmos um pouco mais sobre Deus? Quem é Deus? Deus é Espírito. Deus está em todo lugar. Qual é o primeiro versículo da Bíblia? No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus... O que é isso quando você lê? Deus é Espírito, e o Espírito de Deus pairava. O que é isso? Para pensar um pouquinho, gente. Às vezes a gente lê a Bíblia e não pensa. Para pensar, o que é pairava? É estar sobre. É como se a terra toda estivesse envolvida por Deus. Pensa numa gestação. Certo? Está lá uma criança dentro do ventre materno. E ela está então envolvida por um líquido. Como é que é o nome do líquido? Ah, muito bem. Amniótico, é isso? Amniótico. Está envolvido pelo líquido amniótico. Beleza. Ela está cheia desse líquido por dentro e por fora. Vocês sabiam disso? O pulmãozinho dela está cheio desse líquido. Aplica agora ao primeiro verso da Bíblia, aos primeiros versos. A terra estava totalmente dentro de Deus, da vontade de Deus, sendo criada por Deus. Tem ideia do que é isso agora? Deus é Espírito. O que Ele faz com a terra ainda hoje, gente? Ele envolve a terra toda. Nós não podemos sair da presença de Deus, não podemos nos afastar dos olhos de Deus, se bem que Deus não tem olhos, certo? Acabamos de ver que Ele é Espírito, Espírito não tem forma, não tem corpo, isso nós vamos ver daqui a pouquinho. Dá para entender o que nós estamos falando? Quem é Deus? Muitas vezes nós reduzimos Deus e colocamos Ele numa caixinha lá atrás de um altar e dizemos, esse aqui é Deus. Deus mandou o povo fazer uma arca para guardar a tábua dos 10 mandamentos, que é só uma parte dos mandamentos de Deus, e eles entenderam que Deus estava dentro da caixinha, da arca da aliança, e enquanto a arca estivesse, o povo não ia perder, porque Deus estava ali. Meus irmãos, isso é reducionismo, é querer colocar Deus dentro de uma caixinha. Quem é Deus? É aquele que está em todos os lugares, em todo o mundo, de toda forma. Olha, dá para ter ideia agora de quem é Deus? É Espírito. Que mais? Em si e por si infinito em seu ser. Ou seja, não tem começo e não tem fim. Não dá para perguntar quem criou Deus. Certo? Por quê? Porque Deus não é uma criatura.
Nós somos criaturas, nós temos começo, meio e fim na nossa história. Deus não é criatura. Os anjos são criaturas de Deus. As coisas que temos visíveis e invisíveis foram criadas por Deus. Então estas coisas são oriundas desse Deus. Ele criou, Ele fez, Ele aconteceu. Ele em si não tem início e não tem fim, porque não é uma criatura. Que mais? Em seu ser, glória então é brilho, resplendor, bem-aventurança, felicidade e perfeição. Nosso Deus é perfeito. Não há nenhuma sombra de imperfeição em Deus. Muitas vezes eu tenho ouvido os crentes dizendo por aí: Deus errou, Deus não devia ter feito isso, olha, Deus não pode mandar ninguém para o inferno. Não conhecem a Deus. Quem criou o céu? Quem criou o inferno? Acabamos de dizer que Ele criou todas as coisas. Quem criou o bem? Quem criou o mal? Ele criou todas as coisas. Não nos compete saber para onde essa pessoa foi. De ser crente. É mais um que não conhece a Deus. Gente, é sério. Conhecer a Deus é uma coisa assim extremamente séria. E que hoje em dia, infelizmente, uma boa parte das pessoas não conhecem a Deus. Reduzem Deus, põem Deus numa caixinha e diz: esse Deus eu posso manipular, esse Deus tem que agir do jeito que eu quero, do jeito que eu imagino que deve ser o mundo. Isso não é Deus, gente. Só voltando lá para falar de que Deus criou todas as coisas, Isaías 43, que fala que Ele criou o mal. Acho que é Isaías 43. Não é o 43. 43 fala de que Deus criou o cego e deixa eu ver onde é que sai isso aqui. Quem tem uma isto, o 43, o texto que eu queria citar para vocês, diz assim: vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creais e entendais que sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Isso está no verso 10. Mas o texto que eu quero lá de que Ele criou, procura com formo, eu crio o bem e o formo. 45, 7. Esse mesmo. Só para não ficar a palavra do pastor dizendo assim: eu vou acreditar porque o pastor está falando. Nós vamos acreditar porque está na Bíblia. E como nós vimos, a Bíblia é o nosso objeto de estudo. Então nós cremos que ela é a palavra de Deus. E ali ele diz, verso 7. Vamos começar no verso 6. Para que se saiba, até o nascente do sol e até o poente, que além de mim não há outro, eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Ok? Então, só para não ficar nenhuma dúvida. Vamos ver João 4, 24 e depois Êxodo 3, 14. Abram nesses textos, por favor. Primeiro que abrir pode ler. Quatro, 24?
isso, Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ele revelou isso à mulher samaritana. E Êxodo 3,14. Então, eu sou. Deus é este que vive eternamente. Eu sou. É e continuará sendo por toda a eternidade o mesmo. Muito bem. Por ser um espírito, Deus não tem corpo, mas a sua palavra o revela com alguns atributos físicos humanos, para que possamos compreendê-lo melhor. Então, quando nós olhamos na palavra de Deus, diz lá que Deus tem olhos, não é assim? Que Deus tem braço, que Deus tem pés. Então vejam lá os textos. Salmo 19:1. Todas essas coisas revelam Deus. Tudo que Deus criou revela a Deus. Então, dentro da nossa forma também, há uma revelação de Deus. 33:18. Os olhos do Senhor. Isaías 59, 1 e 2. 1. 59, 1. Isso, então nós temos aí a mão e o ouvido do Senhor. Isaías 66, 1. Isso, Deus ali tem pés, o estrado dos meus pés. E Deuteronômio 26, 8. Então ali aparece mão e braço. É óbvio que Deus não tem mão, braço, dedo, olhos. Ele é um espírito. Então por que a Bíblia retrata Deus dessa forma? Isso chama-se antropomorfismo. Antropos, em grego, é homem. E morfo é forma. Então, para uma melhor compreensão de Deus, nós dizemos isso. É por isso que algumas pessoas reduzem Deus e dizem assim, mas se Deus está olhando, Ele só pode olhar para um determinado lugar, porque Ele tem um par de olhos. De onde é que tirou essa ideia? Percebem? Dependendo de como nós lemos e como nós interpretamos, nós começamos a reduzir Deus. Ele está falando de olhos aqui na qualidade da visão, de que nada escapa ao seu conhecimento, à sua visão. Não dá para fugir da presença de Deus. Gosto muito do Salmo 139. Segundo o coração de Deus, como se Deus tivesse coração, né? Uma máquina. Só para vocês então imaginarem essas coisas. Não dá para reduzir Deus. Mas então nós tentamos entendê-lo a partir das coisas que nós podemos entender. Aquilo que está ao nosso alcance. Então, ao alcance da minha visão, eu posso ver, entender, reconhecer, imaginar. Há todo um processo por causa da visão. A mesma coisa o salmista, os escritores antigos vão dizendo, olha, Deus tem isso, faz isso, mas é pensando nestas questões, não que Ele tenha de fato pés, mãos, braços, coisas dessa natureza. Certo? Diga. Isto. Para entender Jesus, né? Que é o próprio Deus encarnado. Verdade. A encarnação. Mas ainda assim Jesus conversa com Deus, então Deus tem ouvidos. A oração é isso. Mas vamos lá. Seguindo, 2. Revelação de Deus. Então nós estamos dizendo aqui que Deus se revela em cada página das Escrituras Sagradas. No entanto, essa revelação só tem significado
que aí vai falar de conteúdo, e significância, que vai falar de valor, para aqueles que possuem a fé que procede de Deus. Então essa fé nós encontramos lá em Efésios 2:8. Alguém abra para nós e leia. Mediante a fé, e isto não vem de vós, a fé vem de quem? Vem de Deus. Nós só podemos entender a Deus na medida em que Ele se revela. O que é a Bíblia para aquele que é ateu? Aquele que não acredita em Deus. Ele vê a Bíblia e vê o que aqui? Um livro. O que mais? Ele pode encontrar sabedoria nesse livro? Sim ou não? Pode. Já falei para vocês e vou citar de novo. Vocês todos conhecem Mahatma Gandhi, certo? Quem era Mahatma Gandhi? Um advogado, foi estudado, fez o seu curso lá na Inglaterra, era um indiano, um homem bom, um homem sábio, hindu até o pescoço, porque era indiano. Quando ele esteve lá na Inglaterra, ele teve conhecimento da palavra de Deus. E falando sobre a palavra de Deus, num determinado momento dos seus escritos, ele diz a respeito dos evangelhos, o seguinte, do Sermão do Monte, o seguinte. Ele diz, olha, eu não sei se esse livro é de Deus, mas estas palavras são inspiradas. Parece estranho, mas é alguém que teve conhecimento, teve a oportunidade de ler o livro e mesmo assim não encontrou Deus. É como dizem de Yuri Gagarin, né? O que aconteceu com Yuri Gagarin? Atravessou os céus, foi o primeiro astronauta russo. Quando ele voltou, o que ele disse? Atravessei os céus e não vi Deus. Não vai ver mesmo. Porque não teve fé. A palavra de Deus, eu tenho dito isso para vocês, escrevam isso na mente de vocês, para não esquecerem, ela não é para incrédulos. A palavra de Deus só tem sentido para quem é crente, para quem tem fé, para aqueles que Deus revela isto. Ela só faz sentido na vida daqueles que são de Deus, porque quem não é de Deus, lê a palavra de Deus e não entende. Pode até achar bonitas. Eu não sei quantos de vocês assistiram um filme nacional chamado A Mulher Invisível. Num determinado momento, eles têm lá uma história com o livro de Cantares. Para quem não sabe, o livro de Cantares foi o primeiro livro da Bíblia a ser considerado canônico, a ser considerado santo. Tinha ideia disso? Não. E não fala de Deus. Não fala de Deus. O livro de Cantares não fala de Deus. Não abertamente, não tem lá a palavra Deus. As pessoas veem isso e dizem, que literatura maravilhosa, que povo sábio, mas olha que coisa impressionante. Mas não consegue ver ali história nenhuma a não ser aquilo que está nas letras. Nós conseguimos ver aquilo que está além das letras, porque Deus nos revela. Quando nós lemos Cantares, nós entendemos que ali está o registro, sim, um registro de amor, um registro de duas pessoas apaixonadas. Para quem lê direitinho, tem três, tem uma pessoa aí que se mete no meio da história. O livro de Cantares, um outro dia a gente estuda ele, mas você olha aquele livro e diz, bah, que baita livro, para falar de quem? Nós estamos dizendo que toda a Escritura revela a Deus? O livro de Cantares fala sobre quem? Gente, não se diz lá que Deus é amor? Pelo seu amado que deveria ser o Salomão. Há controvérsia.
no livro todo está revelando o quê? A presença de Deus, o cuidado de Deus, o Deus que olha, o Deus que vela, esse relacionamento que as pessoas devem ter com Deus. Tem alguém que olha ali e diz que é o relacionamento entre a igreja e Deus, a igreja, povo de Deus e Deus. Gente, só pode entender tais coisas quem tem Cristo no coração, quem tem a fé que vem de Deus. Sim. Uhum. Você que tem fé, olha aqui e diz, é mão de Deus. Não é verdade? Vem um geneticista, naturalista, um cientista, olha para isso aqui e diz, olha que belo cruzamento de espécies, aquela espécie com essa espécie, pela polinização, resultou nisso aqui. Deus, mas ainda assim, mesmo que tateando, não vão encontrá-lo. Voltando lá para a nossa história, então a palavra de Deus, ela tem valor para nós, que somos crentes. E ela tem significado para nós que somos crentes. Para quem não é crente, ela pode ter algum valor, ok? Tem muita gente que não conhece a Deus, que tem a Bíblia aberta no Salmo 23, no Salmo 91, para proteger a casa. Está lá, bonito, assim, ó, isso aqui é meu amuleto, vai proteger minha casa. É interessante. Ah, tá, amarelou na página já, né? Como? Para dar o quê? Ah, para enganar as pessoas? Tem. Como dizia, só deixa eu completar. Como dizia o reverendo Olivetti, que já é de saudosa memória, a Bíblia é a mãe de todas as heresias. Dá para usar a Bíblia para falar qualquer besteira, portanto, nós temos que tomar cuidado. Bom, isso é presente. Vai depender como vai olhar. Nós podemos imaginar aqui alguns versículos bem simples. A palavra de Deus diz assim: se teu pé te faz tropeçar, corta ele fora. Vamos levar isso ao pé da letra, sim ou não? Vamos levar isso ao pé da letra? Se tua mão te faz tropeçar, se o teu olho te faz tropeçar, a gente ia ser uma terra de manetas, pernetas, ceguetas. Não funciona assim. Só tem sentido e significado para quem realmente é cristão. Seguindo, ela não é uma fé cega, não é uma credulidade, mas está embasada na Bíblia e nas provas oferecidas pela criação de Deus. Negação da existência de Deus. Nós temos ali duas questões. Temos o ateísmo prático, aqueles que são sem religiões, eles vivem como se Deus não existisse e não contam com Deus em absolutamente nada. Não passam por dificuldade, não, Deus vai... Não, nem se referem a Deus. Para eles é simplesmente algo que não existe. E nós temos o ateísmo teórico, aqueles que vão negar a Deus a partir dos pressupostos científicos, argumentos lógicos e a incapacidade humana de determinar a existência de Deus. Ele diz, olha, não temos elementos suficientes para dizer que Deus existe. O cientista faz isso. Então, se vocês olharem aí toda a história que nós temos, a história dos homens, vocês vão encontrar pessoas extremamente inteligentes que não conseguem encontrar a Deus. Da boca para fora? Não, existem ateus. E olha, eu acho que deve ser a pior coisa do mundo morrer ateu. Sabe, morrer e dizer assim, acabou. Não serviu para nada. Nada tem sentido. Olha, deve ser terrível ser ateu. Deve ser extremamente difícil.
Nem por isso. Então, ateísmo prático. É sério. Vamos lá. Negação da existência de Deus, vem uma resposta. Os ateus fogem de Deus e de tudo a que ele se relaciona. Afirmam ser a religião uma ilusão e suprimem o que os cientistas chamam de sêmen religiosos, a semente religiosa, que está lá em Eclesiastes 3:11. Então abram lá, Eclesiastes 3:11. Está no texto. Está escrito? Então podem ler. Está no texto da lição. Podem ler. Então Deus colocou o quê? A eternidade aonde? Onde é que é o coração? Pode virar e mexer, você está pensando. Quer ver como você pensa na eternidade quando alguém morre? Olha para o defunto ali e diz, rapaz, para onde você foi? Daí pensa para a sua vida, né? E diz, para onde eu vou? E daí vem aquelas questões essenciais da vida, né? Pronco vou, como diz o mineiro. Pronco vou, donde que vem, né? Oncotô, isso mesmo, oncotô. E assim vai. Isso é coisa de mineiro, isso é um linguajar próprio. Uma questão da negação de Deus, tem um salmo na Bíblia que é fantástico. Abram lá, Salmo de número 2. Salmo de número 2. Karl Marx afirmou isso, que a religião é o ópio do povo. Às vezes eu acho que eles citam Karl Marx de uma forma um pouco errada, porque ele dizia que a religião acomodava o ser humano. Ele aceitava o sofrimento, ele aceitava a situação por causa da religião. Para que houvesse a revolução do jeito que eles imaginavam, eles precisavam suprimir a religião dentro das pessoas. Mas é uma outra discussão. Uma discussão mais histórica do que qualquer coisa. Salmo de número 2. Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Então aqueles que acham que Deus não existe, que querem se livrar de Deus, que querem andar longe de Deus, sinto muito. Como é que é mesmo? A história do Deus que está pairando sobre a terra? Por onde quer que você vá, para onde quer que você vá, Deus está vendo. Eu falei do Salmo 139. Salmo 139 é fantástico. O salmista chega à conclusão de que se ele tomar as asas da alvorada e se deter lá no confim dos mares, lá ainda a mão de Deus estará com ele, os olhos de Deus estarão com ele. Mas se ele fizer no abismo a sua morada, né, no Sheol a sua morada, se ele for morto e sepultado, ainda lá Deus estará presente. O Salmo 139 é fantástico. Daí nós temos alguns falsos conceitos sobre Deus, e aí a letrinha ficou miúda. Hoje encontramos pessoas que creem em Deus, mas não em sua eternidade, não em seu poder, nem em sua soberania. Algumas acreditam que ele é finito, presente somente nesse mundo e inexistente fora dele. Já ouviram por aí a história de que Deus está morto, né? Então, dizem, acabou nesse mundo, ninguém mais acredita em Deus e por isso ele deixou de existir. Isso parece filme de história de Papai Noel. Tá? Como é que funciona filme de história de Papai Noel? Olha, você tem que acreditar nele para que ele continue existindo. Já viram isso? Hein? É interessante, gente. Como é que pode? Deus não precisa da sua fé para continuar existindo. Deus não precisa que o mundo acredite nele para ele continuar existindo.
ele vai existir para sempre. Mas nós temos aí um ateísmo nos púlpitos por aí que é terrível. Eles não acreditam mais num Deus eterno. Sim. Vamos lá, vamos dar um exemplo prático disso. Vocês conhecem o símbolo da Pepsi? Sim ou não? Qual é o símbolo? São duas gotas, certo? Intercaladas. Que símbolo é esse? Símbolo do Yin e do Yang. Conhece a história? Sim ou não? Um é escuro e o outro é claro. O que está querendo dizer isso aí? Isso é uma ideologia, uma filosofia oriental de que o mundo tem um equilíbrio entre o bem e o mal. Se o bem estiver em maior número, há um desequilíbrio na natureza. Se o mal estiver em maior número, há um desequilíbrio. Então o bem e o mal têm que andar juntos, no mesmo tamanho, na mesma forma. Beleza? Isso é o que eles acreditam. Mas isso está tão arraigado, mas tão arraigado, que tem muita gente que acredita que Deus é o bem e que o diabo é o mal, e que eles estão ali em contraposição um ao outro, e que se Deus de repente com o mal começa a crescer no mundo, Deus vai começar a perder a batalha. Então os crentes têm que entrar em batalha com Deus, têm que subir, têm que assaltar o inferno, porque Deus está perdendo a batalha. Gente do céu, isso é o que tem hoje nas igrejas por aí. Abre o olho. Abre o olho. Quem é Deus? Ele é o Criador de todas as coisas, do céu e do inferno também. Se Ele criou, como é que uma criatura pode ser maior do que Deus? Gente, é só na nossa experiência que Frankenstein mata o seu Criador, que a criatura mata o Criador. É só na experiência dos homens. Isso não acontece com Deus. Deus é Deus, vai continuar sendo Deus. Não tem ninguém que consiga fazer oposição a Deus. Dá para entender bem isso? Não? Cuidado com o que vocês estão ouvindo por aí. Às vezes a gente fica ouvindo os crentes dizendo: olha, eu ouvi fulano de tal na internet. A internet é uma ferramenta fantástica. Você consegue tudo na internet, até o que não presta. Tudo. E em termos de religião é a mesma história. Tem gente falando de budismo, de Seishunage, de não sei o quê. Tem gente pregando um monte de coisa. E tem também, no meio evangélico, muita gente pregando besteira. Cuida com o que você está ouvindo. Cuida com o que você ouve na televisão. Vai ser como o Bereano. Pega a Bíblia, vai conferir para ver se é assim. Vocês estão vendo a necessidade de estudar teologia? Para não serem enganados, não serem levados por vento de doutrinas? Então essa história do Yin e Yang é muito mais presente do que a gente imagina. Vamos lá. Onde é que eu parei aqui? Então, falando de pessoas que têm falsos conceitos de Deus, né? Outros creem que o seu poder está constantemente oscilando e que por isso necessita da ajuda humana para se estabelecer definitivamente. Por fim, outros creem que nem tudo está sob seu absoluto controle, e assim o acaso, algo fortuito, a esmo, com preconcepção ou motivo aparente, bem como as variáveis dessa vida, os eventos que interagem, ou às vezes colidem, ou ainda coincidem, são capazes de induzir o julgamento de Deus e sua ação sobre os seres vivos e seres inanimados. Então, as questões de bens materiais. Tem gente que acredita nessas coisas, né? Deus pode, Deus tem poder, Deus, olha, vai fazer. Eu vi, isso aqui eu já contei para vocês, não estou falando aqui e não quero citar igreja nenhuma, mas um certo cidadão estava dando um testemunho que pegou um paninho santo, abençoado, né, lá pelo pastor,
levou esse paninho, passou na maçaneta do banco, onde ele tinha uma dívida, e no outro dia não tinha mais dívida, gente. Fé! Que Deus poderoso! Pelo amor de Deus, gente. Cria vergonha nessa cara sem vergonha e vai pagar a dívida, que fica mais fácil, tá? Ficar esperando por Deus, olha, é de doer. Um paninho morre. Olha, ele tem até o valor aqui, o banco, mas eu não vou falar nada disso. Só para vocês terem ideia, está na internet, gente. É uma pessoa que foi lá na frente de uma igreja e deu testemunho, induzindo outros a fazer a mesma coisa. Tá? Vamos escrever para Deus. Eu quero saber quem é que o carteiro, qual é o carteiro que vai levar isso para Deus. Na concepção desse povo deve ser Hermes. Quem era Hermes? O deus da comunicação grego, né? Aquele que tinha as asinhas no pé. Deve ser o Hermes que vai levar para Deus. Brincadeira. Tá certo. O Moacir está dizendo que põe na nuvem, manda por e-mail. Tá certo. Gente, por favor, os dias são maus. Nós estamos falando aqui em tom jocoso, em tom de ironia, de brincadeira, mas o assunto é sério demais. Tem muita gente sendo enganada por aí, e eu não quero que vocês sejam enganados. Por favor, tomem cuidado com o que vocês assistem na internet, que vocês assistem na TV. Vão conferir se está na Bíblia, tá? Não é incomum encontrar cristãos que reprovam tais coisas dogmaticamente, mas que a praticam em sua religiosidade. Então não é incomum encontrar isso. Isso assim não, é verdade, mas no final das contas está lá fazendo o mesmo. Tá? Provas racionais da existência de Deus. Então vocês têm aí na lição, eu não vou entrar nessas questões, mas são algumas formas de você provar racionalmente, de uma forma consciente, de que Deus existe. Todo mundo ganhou a liçãozinha? Ganhou? Sim? Então leiam. Eu não vou tratar desses assuntos aqui com vocês, tá bom? Tá lá, o argumento ontológico, o argumento cosmológico, o teleológico, o moral e o histórico ou etnológico. De uma certa forma, nós falamos sobre todos eles durante a nossa lição. Daí você vai dizendo assim, pastor, mas quem está assistindo ali na internet, ou que vai assistir a mensagem, não sabe. www.ipj.org.br, obras e documentos, vai lá, baixa a lição da escola dominical. Você consegue. É fácil assim. Leiam, está ali, está pronto. Olha lá. Eu quero que você saia daqui na certeza de que a sua fé não é uma coisa para outro mundo, é para este mundo. E que sua fé é explicável sim. Passe lá, Elaine, conclusão. Somente aqueles que creem na existência de Deus podem reconhecê-lo nas obras das suas mãos, inclusive nas suas próprias vidas. Somente os que creem têm suas mentes solidamente firmadas nas Escrituras, e por isso as reconhecem e compreendem como revelação especial de Deus. Ainda que existam pessoas que não creiam, ou creiam de forma parcial na existência de Deus, tais pessoas não podem persuadi-los. Deixa eu ver aqui. Persuadir vocês, perdão. Tais pessoas não podem persuadir vocês da sua fé, porque vocês devem saber e crer no que creem, saber por que creem. E daí tem um texto bíblico, que é ali 1 Pedro 3,15. Está ali no finalzinho da lição, todo mundo achou? Vamos ler juntos? Está lá no finalzinho da lição. Juntos? Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a
todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Olha lá, Pedro escrevendo. Pedro falando para os crentes: vocês têm que saber porque vocês creem. Não sejam crédulos, sejam crentes. Acho que o maior exemplo de credulidade é quando Jesus aparece aos 12, aos 11, no cenáculo fechado. Dídimo, que é o Tomé, né, disse antes que, olha, só ia acreditar se visse o Senhor Jesus Cristo, se pudesse colocar a sua mão nas suas marcas e no seu lado. Jesus aparece para eles, chega para o Tomé, para o Dídimo, diz aqui: vem cá, Dídimo, olha aqui, Dídimo, pega aqui, Dídimo, olha, eu quero que você seja crente. Essa é uma história muito interessante. Tomé não precisou chegar a esse ponto de pegar, ele creu. Nós precisamos crer também. Se for o caso, pega, pode pegar na mão de Jesus, pode pegar. Queridos, que Deus nos abençoe. Dúvidas? Todo mundo vai saber a respeito de Deus agora, né? Deus